Aí uma pecinha bem legal. Isso aí é um meio vintém de prata de Manuel I, ou seja, uma moeda portuguesa cunhada entre 1495 e 1521, certo? Então, se moedas vieram nas caravelas, é essa moeda aqui que estava em plena circulação no período. Então, a pecinha de prata, bem pequenininha, portuguesa, que extraoficialmente vai circular no Brasil, né? Sabemos aí que até a fundação das primeiras casas de cunhagem no Brasil no final de 1600, o que por aqui circulavam eram as moedas portuguesas e também muita moeda espanhola, uma vez, né, que a América Espanhola tinha muita prata, cunhava muita moeda e a gente era vizinho, né? Tá aí o vintenzinho do Manuel I que eu já mostrei num vídeo anterior, né? Agora aí devidamente classificado, né, e pronto aí para entrar na coleção. Então, peça batida em Lisboa, né, tem aí variante de diversos catálogos, legenda, peso, diâmetro, então todas informações necessárias para a classificação, né, data aí do período de cunhagem, né, e no alvéolo autoadesivo aí para evitar umidade, esse tipo de coisa. Então, super bem protegida. Tem uma interessante pecinha de prata, né, um vintém, do Sebastião I de Portugal, então cunhado entre 1557 e 1578. Sim, brasão português, Sebastião I. Então, moeda aí que, em teoria, poderia circular no Brasil, uma vez que, em sua maioria, as moedas circulantes no Brasil eram as moedas portuguesas, seguidas de perto aí pelas moedas espanholas, que também tinham em grande quantidade, fabricadas nas casas aí da América Espanhola vizinha. Aí nós temos duas pecinhas bem interessantes, duas pratas da América Espanhola. Essas aí são do século 16 e 17, né, feitas ou em Lima ou na cidade do México. É interessante dessas peças que circularam aí livremente para o Brasil, sobretudo do período aí da União Ibérica, da União das Coroas da Espanha e Portugal. Então aí são moedas abundantes e bem comuns. Chama atenção, né, o cerceio que elas têm, ou seja, né, o pessoal roubou a prata delas, né, elas têm aí o diâmetro muito menor do que deveriam, né, pode ver que a legenda nas duas já quase praticamente não existe devido a esse roubo da prata. Por isso que inventaram a serrilha, para evitar que esse tipo de roubo de prata dessas moedas preciosas ocorresse. Essa é uma pecinha super legal, nova na coleção, né? Fazia um tempinho que estava atrás de uma dessa. Então, 40, Maria e Pedro, só que sem o carimbo de escudo ou carimbo escudete. Essa aqui, então, passou ilesa aí pela carimbagem, né? Uma peça de 1778, em excelente estado de conservação, né? A peça está bem bonita, é uma coroa alta, né? Dá para ver ali que tem a distância entre os arcos altos aqui da coroa é bem grande, então classificada como coroa alta. E aí tem algumas manchinhas desse lado, mas está muito bonita. Peça em bom estado de conservação, bordo liso, então sem carimbo escudete. Tá aí uma pecinha bem interessante, em 10 réis de 1823, letra monetária B, Bahia. O que chama atenção aí é o modelo da moeda ser do Brasil colonial, né? Ou melhor, Reino Unido de Portugal no período, né? E tem uma data aí pós-independência, né? Uma vez que o Brasil é independente em 1822. Então isso aí ocorre devido aí às grandes agitações que ocorreram na Bahia devido à força do partido português no período. Teve um período aí um pouco conturbado, então as peças demoraram aí a receber os cunhos do novo regime, né? E foram feitas com a autorização de Dom Pedro I. Então são oficiais aí do Império do Brasil.
Aí uma peça de 40 réis de 1820, né, com João VI, então Brasil, Reino Unido de Portugal. O estado de conservação não é dos melhores, mas essa peça é interessante porque ela é um recunho, né? Então você pode ver do lado direito, acima ali na coroa, tem um T e um O, né, que é parte da legenda da moeda base. Então era uma moeda do Brasil colonial que se transforma numa moeda do Brasil, Reino Unido e Portugal. Atrás do brasão português, né, a gente pode ver ali com uma lupa, claro que dá para ver bem melhor e perceber, mas existe o carimbo escudete, que era, né, parte da moeda base. Então aí tem vários vestígios aí que a gente consegue ver do recunho, até parte da legenda aqui visível também. Então, pecinhas recunhadas sempre interessante. Não é a coisa mais rara do mundo. Na Bahia, isso acontecia bastante nesse período. Os 80 réis do período do Brasil, Reino Unido e Portugal foram uma das moedas mais falsificadas no cobre. Do período Reino Unido e colônia, com toda certeza, essa aqui é a mais comum de se achar falsa do período. Isso aqui, né, totalmente irregular, legenda, número, tudo, tá tudo errado, né? Pode ver até que o N do João ali tá de trás para frente, assim como o S, né, no sentido contrário. Então uma abertura bem primária aí do cunho, o que deixa a peça ainda mais legal. Eu pessoalmente gosto muito quando as peças são bem caseiras, toscas, né? Então é uma pecinha interessante, uma falsa bem rústica. Tá aí um vintém de 1830. Essa aqui é uma pecinha falsa de época, né? Que dá para perceber aí pelos algarismos da data e o próprio algarismo ali, o 2, né? Bem diferente do que deveria se esperar. Também é interessante aqui é esse boné, que é aqui embaixo, nessa parte lisa da moeda aí, que é a batida descentralizada do cunho. Então a moeda fica torta, fora de esquadro, né? Contrapartida, aqui do outro lado dela, dá para ver claramente que está bem centralizado, né? Isso aí acontece até nas moedas verdadeiras. Então nas falsas não é novidade nenhuma acontecer esse tipo de coisa. Pecinha bem legal e interessante. Aí um bonito 80 réis do Império do Brasil, que recebeu o carimbo geral de 20, essa aqui de 1831. Se vocês repararem bem ali, acima da data tem algumas bolinhas um pouco apagadas. São as pérolas da moeda base, ou seja, essa peça aqui é um recunho sobre uma moeda colonial brasileira. Aí tem aí vários indícios aí, vestígios da peça base que a gente consegue identificar. Infelizmente não dá para fazer a identificação completa da base, mas dá para saber que é um recunho, assim, de bordo liso. Então, pecinha interessante. Dá até para arriscar dizer aí que existem mais recunhos em 1831 do que nas outras datas, né? Na coleção eu já pude ter 3 peças de 1831 sendo recunhadas. Numa dessa aí algum indício para uma pesquisa futura. Aí uma parte da coleção de carimbos integralistas. Diversas variantes diferentes, bases também diferentes. Chegando aí a 20 tipos diferentes catalogados.